Vamos lá, reforma tributária para o exame de suficiência e concursos públicos. Todo mundo fala só da reforma tributária com foco para as empresas e empresas de contabilidade. Mas e para concurso público, para o exame de suficiência? Como é que vai aparecer esse negócio? É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu trouxe aqui os 5 principais pontos para você iniciar seus estudos da reforma tributária para concursos fiscais, contábeis, controle e exame de suficiência. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, eu sou especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então, já sabe, exercício de sempre, clica aqui embaixo em se inscrever. Pessoal, vamos lá. Reforma tributária está na área 2026, já é uma realidade, não adianta mais fugir. Começamos uma nova era na parte tributária do Brasil e, claro, isso vai refletir onde? Nos nossos concursos públicos. E a pergunta que fica é, como que isso vai aparecer lá nas nossas queridas provas, né? Bom, ainda a gente está engatinhando, é o começo de tudo, mas já dá para a gente prever aqui algumas coisas. A primeira coisa, reforma tributária é uma lei, e como toda lei, ela costuma aparecer de que forma? Ipsis literis, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Cópia e cola de norma, principalmente quando a gente fala ali de FGV, né, que é a principal banca atual. Então, eu acredito que ela vai abordar muito esse conteúdo de forma literal, certo? Forma literal. É assim que vai aparecer cópia e cola de norma. E como é uma norma muito grande, é quase impossível a gente decorar e estudar ela 100%. Cara, são 400 páginas, sei lá quantos artigos, é coisa pra caramba, é muita coisa realmente. Tá? E eu tô falando aqui inicialmente da Lei Complementar 214, tá bom? Que é a lei que institui o IBS e CBS, são os impostos que surgiram aí com a reforma tributária. A emenda constitucional 32, a gente vai falar em uma outra oportunidade. Nosso foco aqui é a Lei Complementar 214. Tá certo? Então vamos lá, já falei que a forma de abordagem desse conteúdo é teórica, cópia e cola de norma. Nenhuma novidade, talvez você já até esperasse que fosse assim. Então se prepare para decorar muita coisa, muitos detalhes. Mas claro, a gente vai começar o quê? Do mais fácil para o mais difícil, tá? Então para começar, digamos assim, do mais fácil para o mais difícil, né? Da parte mais introdutória para a parte mais avançada, de forma introdutória, o que eu sugiro para você começar a estudar? Eu coloquei aqui 5 pontos que eu julgo os principais na parte introdutória. O primeiro ponto, pessoal, eu trouxe aqui a minha colinha, tá? São as hipóteses de incidência e não incidência do imposto, do IBS e do CBS. Tá lá no artigo 4º ao artigo 6º. Então já anota isso daí, tá certo? Isso daqui tem aquela cara, aquele cheiro de aparecer em provas, de forma tranquila. Então, hipótese de incidência e não incidência é o nosso primeiro ponto da reforma tributária que eu sugiro, que eu recomendo que vocês estudem. E mais uma vez, é leitura. Vai cair na prova, é cópia e cola de norma. Tá bom? Segundo ponto, a alíquota e a alíquota referencial e, claro, a base de cálculo do IBS e do CBS. Isso tá onde lá na norma? Tá lá no artigo 12 ao artigo 20. Então estuda, lê a norma, faz suas anotações, faz seus diagramas, seus mapas mentais, porque alíquota referencial e base de cálculo, com certeza absoluta, vai cair em alguma prova que você vai fazer. Terceiro ponto, e aqui já começa a ter um pouco mais de detalhes, tá? Que é a parte do cashback e da cesta básica. Então, artigo 118 ao artigo 125, com toda certeza. Quando a gente encontrar numa lei listas A, B, C, D, E e exceções, é certo, eu não vou dizer certo, mas é 99,9% de certeza que nós teremos questões sobre aquilo ali. Listas e exceções é batata, é muito cara de prova. Principalmente aquele tipo de questão da FGV. Ela coloca lá 5 alternativas e pede para você marcar apenas a única incorreta. Isso aqui é a cara. E esse tipo de questão só é possível quando nós temos listas e exceções na norma. Então a Lei Complementar 214 está cheia disso. Cheia de listas e cheia de exceções, tá bom? Então é muito importante que você preste atenção a isso. Então o terceiro ponto que eu recomendo que você estude é a parte sobre o cashback e a cesta básica, artigo 118 ao artigo 125. E agora vamos aos 2 principais pontos, que sem dúvidas, não tem dúvida, isso daqui vai estar sim em qualquer prova, seja exame de suficiência, seja concurso público, que são os regimes diferenciados, porque nem todo mundo vai ter, digamos assim, a mesma base de cálculo. Nós temos reduções de 30% e reduções de 60%.
Então eu sugiro que vocês estudem essas atividades que vão ter um regime diferenciado, de redução de 30% e 60% nos seus impostos, NBS e CBS. Isso aqui com certeza vai estar na sua prova. Isso vai estar lá no artigo 127 em diante. É um artigo, é um monte de item, um monte de artigo, é um monte de parágrafo. Então é de suma importância que você domine esse ponto, porque isso aqui com certeza sim vai aparecer nas suas provas. Tá? Saber quais são as atividades que vão ter a redução de 30% e saber as atividades que vão ter uma redução de 60%. Isso aqui é de suma importância. O quinto ponto que eu sugiro, que eu recomendo que vocês estudem sobre a reforma tributária, né, Lei Complementar 214, para concursos públicos e exame de suficiência, é justamente a diferença entre essas duas atividades. Nós temos atividades que vão ter um redutor de 30% e temos atividades que vão ter um redutor de 60% e também temos atividades com alíquota zero. Então você saber qual que vai ser 30%, qual que vai ser 60% e qual que vai ser alíquota zero é muito importante. Como eu falei, isso são as listas e exceções e isso não cai, isso despenca. Qualquer banca de concurso público ou exame de suficiência vai abordar as listas e exceções que as normas trazem. Então, vai começar seu estudo para concurso ou para o exame de suficiência sobre a reforma tributária, começa sobre esses tópicos, porque isso daqui vai, com certeza absoluta, aparecer em suas provas. E como eu sempre digo, até a aprovação.